Olá! Para quem está na jornada de estudos para a certificação CPA 20, entender a fundo o Sistema Financeiro Nacional não é só importante, é essencial. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: desvendar juntos essa estrutura e entender quem manda em que no mercado financeiro do Brasil. Vamos lá? Beleza, então para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas não é. No meio de tantos bancos, corretoras, bolsas de valores, quem é que realmente dá as cartas e comanda esse universo financeiro todo no Brasil? A resposta para essa pergunta está numa sigla de 3 letrinhas: SFN, o Sistema Financeiro Nacional. A melhor forma de pensar nele é como se fosse um mapa oficial, o guia completo de todo o dinheiro que circula no país. Tudo, desde a caderneta de poupança até os investimentos mais complexos, passa por ele. E para a gente entender esse mapa direitinho, a gente vai quebrar ele em algumas partes. Primeiro, vamos conhecer os arquitetos, a turma que cria as regras. Depois, os guardiões, que são os fiscais do jogo. E por fim, a gente vê o sistema em ação, com quem está no dia a dia. A ideia é sair daqui com uma base, tinindo para a prova da CPA 20. Então vamos lá, começando lá de cima, do topo mesmo da pirâmide. Vamos falar das entidades que desenham as plantas, que criam as diretrizes mestras para todo o mercado. Basicamente, os arquitetos do nosso sistema. E nesse topo, o principal arquiteto, o órgão máximo, é o Conselho Monetário Nacional, o famoso CMN. Ele é o que a gente chama de órgão normativo. Ou seja, ele não executa nada, ele só cria as grandes regras do jogo. E aqui está o pulo do gato para entender o CMN. Ele é totalmente estratégico, ele não põe a mão na massa. Por exemplo, é o CMN que define a meta para a inflação do país. Pensa assim, ele é o general que define o objetivo da batalha, mas são as tropas, ou seja, os outros órgãos, que vão lutar para alcançar esse objetivo. Essa é a essência da função dele. Mas o CMN não está sozinho nessa. Pensa que ele tem uma equipe de especialistas do lado. Para o universo dos seguros, por exemplo, quem desenha as regras é o CNSP. Já para os fundos de pensão, a gente tem o CNPC, cada um no seu quadrado, sabe? Definindo as diretrizes do seu próprio universo. Beleza? Já entendemos quem cria as regras lá no topo. Agora, a gente precisa de alguém para garantir que o jogo está rolando certo, né? E é aí que entram os guardiões, os fiscais do sistema. O guardião mais conhecido de todos, claro, é o Banco Central do Brasil, o Bacen. E olha, anote isso aí porque é ponto certo na prova. O objetivo fundamental do Bacen, definido em lei, é assegurar a estabilidade de preços. Ele é, acima de tudo, o grande protetor do valor da nossa moeda. A dinâmica aqui é bem direta. O CMN define a meta de inflação e o Bacen vai lá e faz o trabalho para cumprir. É ele que usa as ferramentas como a taxa de juros para controlar a economia. Ele também administra o sistema de pagamentos, toda a maquininha por trás do Pix e das TEDs e, claro, fiscaliza de perto os bancos, as corretoras e outras instituições. Agora, a gente tem outro guardião muito importante, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Se o Bacen cuida do dinheiro e do crédito, a CVM é a guardiã específica do mercado de capitais. A gente pode pensar na CVM como a xerife de tudo que envolve ações, debêntures, fundos de investimento. A própria Bolsa de Valores, a B3, está debaixo do olho atento da CVM. Resumindo, se é um valor mobiliário, pode ter certeza que é a CVM que está fiscalizando. E, gente, essa distinção despenca na prova. É super importante ter isso claro na cabeça. A questão falou sobre moeda, crédito, bancos, a resposta é Bacen. Falou sobre ações, bolsa, fundos de investimento, a resposta é CVM. É uma divisão de tarefas muito clara, não tem como errar. E para a gente fechar esse time de fiscais, a lógica se repete. Olha só que fácil. Lembra do CNSP, que cria as regras de seguros? Quem fiscaliza é a SUSEP. E o CNPC, dos fundos de pensão. Quem supervisiona é a Previc. É sempre a mesma duplinha, um normativo que cria a regra e um supervisor que fiscaliza. Esse padrão ajuda muito a memorizar. Ok, então já temos quem cria as regras e quem fiscaliza. Mas, e quem joga o jogo no dia a dia? Quem está lá na linha de frente, interagindo com o público? Agora a gente vai falar dos operadores. Os operadores, na verdade, são as instituições que a gente já conhece bem. São os bancos onde a gente tem conta, as corretoras onde a gente investe, as seguradoras. Eles são a ponta final do sistema, a turma que realmente presta os serviços financeiros para a população. Então, o esquema todo fica assim, numa hierarquia bem clara. Primeiro, os órgãos normativos, lá no topo criando as regras.
No meio, as entidades supervisoras, como o Bacen e CVM, garantindo que as regras sejam cumpridas. E lá na base, os operadores, que executam tudo isso no mercado. E no fim das contas, é para isso que essa estrutura toda serve. O SFN existe para criar um ambiente com regras, com segurança e eficiência para que o dinheiro possa fluir. É a grande engrenagem que faz a economia funcionar, desde o cafezinho que pagamos com Pix até o grande investimento de uma empresa. Se for para guardar uma única coisa de tudo isso para a prova da CPA 20, guarde este número, 3. São 3 camadas, 3 níveis distintos que formam a espinha dorsal de todo o sistema financeiro nacional. É isso, a camada normativa, que define as políticas, a supervisora, que garante a execução, e a operacional, que está lá interagindo com o mercado. Se a gente entende essa divisão, a gente entende a lógica do sistema inteiro. É o grande resumo da ópera. E dominar essa estrutura não é só teoria, viu? É super prático. Muitas questões da prova vão testar exatamente isso. Se a gente sabe diferenciar quem faz o que dentro desse grande sistema, é a base de tudo. Agora, com esse mapa em mãos, a estrutura toda do poder financeiro no Brasil fica bem mais clara, não fica? O próximo passo na jornada para a certificação é justamente explorar cada um desses territórios. A pergunta agora é, por qual deles a gente vai começar?